amigos do Grupo Gestores da Hotelaria. Estamos aqui nos estúdios da Rede Prime de Comunicação, no qual já agradecemos por toda a estrutura que nos oferece para fazer esse programa. Agradecer também o apoio da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação, FBHA, e também da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, ABIH-MG. Estamos aqui no nosso 59º podcast Gestores da Hotelaria. Um marco, né? O próximo vai ter até champanhe, né, senhor Martin? E que é uma satisfação estar aqui mais uma vez, levando informações, levando atualizações do nosso setor hoteleiro para todo o nosso público. Quero aproveitar a oportunidade e mandar um abraço para o grande Edgar Oliveira, da revista Hotéis, e mais uma vez parabenizá-lo por esse grande projeto que ele tem, que é a festa de comemoração dos fornecedores da hotelaria, que nessa edição teve mais de 5.000 participantes votando nas empresas que se destacam, os fornecedores que se destacam em nosso setor, oferecendo bons equipamentos, bons produtos, bons serviços. Porque não existe bom atendimento hoteleiro sem bons fornecedores. Então, dia 27, se me parece, é a festa de entrega dos ganhadores. Nós temos amigos, né, Marta? Estaremos lá. Estaremos lá. Que são ganhadores quase ao concurso, e estaremos lá para dar esse abraço e confraternizar com toda a cadeia fornecedora da hotelaria. Quero também mandar um abraço para todo o receptivo turístico de São Lourenço, em especial a nova diretoria que tomou posse do São Lourenço Conventions Visits Bureau, na pessoa do seu presidente empossado, de toda a diretoria, que nos recebeu com todo carinho, com toda aquela receptividade mineira, e desejar a todos uma gestão que venha criar mais prosperidade e desenvolvimento para o turismo de São Lourenço. Um abraço especial também ao presidente e ao vice-presidente do nosso Sindicato de Hotéis, Bares e Restaurantes São Lourenço, que fazem parte da Federação Brasileira. Então, dito isso, mandados os recados, os agradecimentos, eu passo a palavra para o meu amigo e brother, não é? Martin Van Slius, para fazer as honras da casa e apresentar os nossos convidados. Neste programa tão especial, que vamos ter uma temática, que é, obviamente, o Carnaval, e eu trouxe aqui, Martin, é só para já entrar no clima, né? Para a gente estar aqui, porque nós somos da geração que, nessa época, nós começávamos a chorar de desespero. As ocupações eram 5%, 10%, 15%, e a gente já imaginava o tanto que a gente tinha que trabalhar a partir de março para pagar, não é, o prejuízo de janeiro e de fevereiro. E hoje nós estamos num outro cenário, e é sobre isso que nós vamos falar. E aí, meu irmão? Muito bom estar aqui mais uma vez, mais uma 59ª edição. Muito obrigado, pessoal, pela estar sempre conosco. E vamos sim falar aqui sobre um evento de calendário que hoje é um dos carros-chefe não só da hotelaria, mas de toda a cadeia produtiva, virtuosa cadeia do turismo, indústria que mais cresce no mundo, né? Diga-se de passagem, que é o turismo. Então vamos falar desse advento que a cada ano, né, vem crescendo em representatividade, em qualidade, em números, em visibilidade nacional, né? A gente vê aí na grande mídia, quando se fala de carnaval de rua, a gente vê que Belo Horizonte já está entrando sempre com os flashes e com os preparativos. Então, os nossos convidados de hoje, né, Marcos Valério, irão nos apresentar aí uma ideia de como que está sendo preparado, como que a cidade está se preparando para receber os turistas, os visitantes que vêm a BH na expectativa de visitar esse carnaval de rua. E você lembrou bem, né? Quando eu não morava aqui ainda, vinha passar férias em Belo Horizonte, às vezes, até no carnaval, existia uma situação que as pessoas sentavam na Afonso Pena, no alto da Afonso Pena, e tiravam foto, não era de celular ainda, eram fotos analógicas. A pessoa ficava lá sentadinha no chão, tem uma foto, isso está na internet.
e a cidade ficava aquele vazio. Completamente deserta. E para os verdade. hoteleiros, você foi um profissional hoteleiro dessa época, vinha depois do carnaval aquela demanda. Como que vamos recuperar do prejuízo causado Era duro. pela cidade vazia durante o carnaval? Graças aos esforços de pessoas que estão aqui conosco hoje e os seus antecessores, que nós conseguimos virar essa chave, e hoje o Carnaval de Belo Horizonte é um evento consagrado no calendário de carnavais espalhados pelo Brasil. Então, com muita satisfação, eu gostaria de apresentar os convidados de hoje, começando pela nossa querida Glauci Rodrigues, Nabes Rodrigues, né, Ladies First, né, Glauci, sempre, gerente-geral do San Diego Suites Lourdes, um hotel que está literalmente no olho do furacão ali, quando se fala de carnaval, né? Exato. Ali, Álvares Cabral, aquele pedaço ali, Praça Liberdade, está ali no miolo. No olho do furacão. Ao lado dela está o nosso honrado, querido Eduardo, vou falar o nome todo, tá? Que eu gosto de falar o nome, Eduardo Henrique de Paula Cruvinel, presidente da Belo Tour, que é a entidade da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, responsável pelo turismo, ou seja, é quem está literalmente à frente de tudo que diz respeito ao turismo da cidade, né, da capital mineira. E, obviamente, o Carnaval eu diria, né, Eduardo vai poder confirmar, o Carnaval seguramente é o evento de maior visibilidade que mais traz receita para a cidade ao longo do ano. E, para falar também um pouquinho da hotelaria do entorno, quando eu falo entorno, é do entorno próximo, nós temos alguns municípios circunvizinhos a Belo Horizonte que também se beneficiam do que acontece em Belo Horizonte e podendo ter também o seu próprio carnaval, é claro, né? Estamos falando de Nova Lima, Vespasiano, Lagoa Santa, Betim, Contagem, para ser mais exato. Então nós temos uma hotelaria que é impactada positivamente pelo carnaval. E representando esse grupo de hotéis, nós temos conosco aqui o Marcos Eduardo Tavares Pereira, gerente-geral do Piemonte Hotel, aquele belo empreendimento lá ao lado da Torre Altavila, né? A Torre Altavila que eu tive a satisfação e a lembrança de participar da sua inauguração. Né? Estávamos lá. Ué. Estávamos lá. Eu não sei se o hotel também já estava pronto. Já né? estava pronto. Exatamente. E eu, na época, gerenciava festa. o CISA do Belvedere, que é ali próximo, e pude presenciar a inauguração Tivemos até um Hard Rock Café ali, né? Naquela época. Bom, vamos brindar a presença de convidados com a ilustres. Caneca personalizada de vocês. Para a coleção, um brinde, bem-vindos. Sejam muito bem-vindos, Eduardo, Obrigada. Glauci e Marcos Tavares. Obrigada, prazer. Eu passaria a palavra inicialmente. Tem a pergunta. Sim. A pergunta, pelo menos dois dos nossos convidados. Dois, mas nós vamos completar vamos incluir você também, Eduardo, nessa pergunta. Nós sempre perguntamos aqui aos nossos convidados, não é, se eles bateram na porta da hotelaria ou se a hotelaria foi atrás deles, trazendo para esse setor tão dinâmico que nós tanto gostamos, amamos. Começando com você, claro, né, Glauci? Prazer estar aqui, obrigado pelo convite, é uma honra. No meu caso, foi a hotelaria que bateu na minha porta. Eu trabalhava na época no Tribunal de Contas do Estado e uma amiga minha, que hoje mora em Brasília e continua na área da hotelaria, Ana Paula Mesquita, ela era, na época, da equipe comercial do Belo Horizonte Autumn Palace, né? Nosso saudoso Autumn Palace. E a gente formou juntas em relações públicas e ela falou comigo, olha, eu estou indo embora para Brasília e eu acho, a minha vaga vai abrir e eu acredito que você tem o perfil para assumir o meu lugar lá na área comercial. Eu falei, Ana Paula, pirou, né? Não sou da hotelaria, não tenho experiência. Não, vai lá, participa do processo que eu acho que você tem todo o jeito e você vai passar. Fui, na época era o Pedro Varela, o gerente geral, e a gente conversou, bateu papo, conversei com o Bruno também, que era o gerente comercial na época, e acabei sendo contratada. Ali eu entrei em 2007, 19 anos já, nunca mais saí da hotelaria, né? Entrei na área comercial, fui muito feliz no Autumn Palace,
De lá eu entrei na Rede San Diego já como gerente geral e estou na Rede San Diego com muito orgulho há 13 anos. Glaucio foi gerente do Toronto, que na época era um dos hotéis do portfólio do San Diego, e tive a satisfação de participar do processo quando ela veio para o Toronto, deixou de ser hotel. O Niágara. Niágara. Toronto é do Mauro Mansur, desculpa. É o Niágara. Niágara, desculpa, confundi. Niágara, ali no Barro Preto, e em seguida, né, me lembro bem quando o Glaucio foi convidada, uma pessoa que já era muito querida dentro da rede, para assumir o carro-chefe em Belo Horizonte da San Diego Hotéis, eu diria até que certamente da rede toda, porque o principal hotel assim, de visibilidade foi, não o primeiro talvez, mas o principal hotel da rede, com certeza, o San Diego Lourdes. E você está lá já tem 10 anos, né? Vai fazer 10 anos. Vai fazer 10 anos agora em 2016. E você foi de uma escola que nós fomos. Aí quando você fala passou na Universidade da Hotelaria. Quando você fala de Belo Horizonte Othon Palace Hotel aí, ó, e de Celso Morandi, que está nessa foto aqui do meu lado. Vamos ver, mostra ela aí. Ó. E César Viana, né, que é uma pessoa que também foi gerente. Chegando aos 70 daqui a alguns dias. Já chegou, César, né? E Celso chegando. já completou 75. Quando falamos de Othon Palace BH, Othon Palace Hotel, você entrou pela escola, né? Melhor escola de hotelaria. Tive a honra também de trabalhar com o Martin, né? Sim, no Belo Horizonte Othon Palace, como meu gerente geral. Na época que eu era gerente comercial. Eu sucedi o Pedro Varela e antecedi Márcio Alves e Bruno Rosa. Marcinho está sumido. E Marco, Xará, e aí, como é que foi a sua... É mais ou menos o mesmo caso da Glaucia, né? Desde adolescente eu sempre gostei muito de viajar, mas eu ficava muito curioso em saber como que eram os bastidores dos lugares que eu ficava. E em meados de 2002, 2003, o curso de turismo estava em ascensão, né? Sim. E eu optei por fazer porque era a área que naquele momento eu estava mais no meu agrado. Entrei na faculdade, fiz o curso de turismo e faltando um ano para eu formar, eu arrumei um estágio na Belotour, inclusive, que tinha muitos postos de atendimento ao turista, né? Sim. Esse era do Mercado Central. E quando eu concluí a faculdade e o meu estágio, a supervisora do posto na ocasião era Iremar Vieira, me falou sobre uma vaga de estágio no Hotel Piemonte, que também era um hotel recente, na região do Vila da Serra, que antigamente era pouco conhecido, né? Aceitei com grande satisfação, porque era a minha primeira imersão no mundo de turismo, numa área realmente profissional, né? Que eu imaginava já entrar como estagiário com a pretensão de ser contratado. Comecei no hotel como estagiário, passei por todos os setores da hotelaria, né? Recepção, reservas, financeiro, e fui buscando aprendizado, experiências com os hoteleiros que já eram da área, que me agregaram demais conhecimento, e cheguei na área da gerência. Desde então, foi por volta de 2009 até a presente data, eu estou atuando junto com a administração do prédio, né? Tentando oferecer qualidade, um bom atendimento e trazendo, né, a satisfação dos hóspedes que buscam a gente para eventos, lazer. E é um hotel num ponto extremamente estratégico, é uma das áreas de expansão, né, que da hotelaria em Belo Horizonte. Lembrando que a hotelaria em Belo Horizonte, até os anos, meados dos anos 80, era basicamente concentrada na região do hipercentro, né? Sim. E aí vem depois a região da Savassi, Lourdes, e até chegar nos famosos 6 pistas. 6 pistas. Você estudou em qual faculdade? Eu estudei na Estácio. Você estudou na Estácio. Eu tive a oportunidade, dei aula lá um períodozinho na vida. Eu cheguei a dar aula lá como professor substituto do pessoal da área de turismo também por um tempo. Era um curso bem procurado na época. Sim, estava muito prestigiado. Sim. E a melhor maneira de ter um bom gerente geral é essa, né, Martin? É a oportunidade de trabalhar em todos os departamentos. Sim. E aí, quando você chega lá, você realmente conhece, você se torna um maestro. Bom, Eduardo,
Eu vou te fazer a pergunta da hotelaria, claro, mas eu vou te fazer a pergunta da nave espacial, que é o turismo. Como é que você chega no turismo? Tá bom, bom dia, obrigado pelo convite. Estou muito feliz de compartilhar esse momento com vocês. Peço desculpa pela minha voz, o carnaval já tirou até um pouco da minha voz. Se você já está assim antes, imagina um depois, hein? Pois é, daí eu não vou poder fazer nenhuma entrevista porque eu vou estar rouco ou sem voz já, eu acho. Mas eu acho que esse é um bom sinal, né? Bom, na verdade, eu tive 3 pequenas experiências como estagiário também, acho legal compartilhar, né, de como que a gente começa também desde o estágio, né? Eu tive 3 pequenas experiências com hotelaria, uma foi em Patos de Minas, quando eu estava ainda no curso técnico em turismo. Depois eu tive uma numa rede aqui em Belo Horizonte, no setor de reservas também. E eu lembro quando eu estava no primeiro período da faculdade e tinha uma oportunidade de estágio, de fazer 1 mês de estágio no Vale Nevado, no Chile. E era só para alunos que já estavam a partir do 3º período. E eu não satisfeito com isso, procurei o coordenador do curso, fiquei tanto na cola, pedindo tanto para poder participar, que foi a primeira vez que um aluno do primeiro período foi para um estágio como esse. Então, passei 30 dias lá no hotel e achei uma experiência incrível, porque além de ter sido minha primeira viagem internacional, de estar numa rede fora do Brasil, saído do interior de Minas Gerais, para mim foi uma experiência incrível. Eu guardo a hotelaria com um lugarzinho especial no coração. E o turismo é isso, eu venho desde do meu período de adolescência no interior de Minas Gerais, fazendo curso técnico, depois vindo para BH fazer a graduação aqui. Você é de qual cidade? Bambuí, sou de Bambuí. Centro-Oeste mineiro. Lá é onde tem hoje uma unidade do IFMG. Era Escola Agrotécnica, Cefet e agora IFMG. E foi desde criança, eu acho, que eu tenho essa curiosidade, que eu, assim como o Marcos, sempre gostei muito de viajar, de geografia, de idiomas. E eu lembro da minha mãe comprar para mim, porque eu queria também as revistinhas de Onde Está o Wally. Umas revistinhas, e aí elas eram dos países. Eu lembro a primeira edição, que era do Egito, que foi a primeira que eu ganhei, e fazia uma coleção delas. E aí o resto é história, porque o turismo tem me acompanhado minha vida toda, vida pessoal, profissional. E aí hoje já estou há 20 anos na Belotur e estou considerando aqui também um dos ápices da minha carreira estar compartilhando com vocês esse momento. Muito obrigado de verdade. Nós que agradecemos. Você estudou em qual faculdade? Na de Newton turismo? Paiva. Na Newton. Isso. Então esse grupo era o Cristiano Lopes, coordenador. Você deve ter ido nessa primeira viagem. O Heitor era o seu colega de sala? Exatamente, Heitor, sim. Heitor. Tá sumido, hein, Heitor? Abandonou aqui o amigo. O André Viana. Foi uma turma muito... Foram 40 alunos da Newton Paiva que tiveram essa oportunidade para o estágio. E do primeiro período estava eu lá infiltrado, porque eu corri atrás, pedi, fiquei insistindo para que eu pudesse participar. E no final das contas consegui. Que acho que mostra isso, né? Continuar tentando, sempre tentar. Muito bom, Sim. Agradeço aí a iniciativa do caríssimo prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião, por ter escolhido um profissional de carreira da entidade para estar à frente, porque a gente sempre fala que as pessoas que estão à frente dos órgãos das entidades devem ser as pessoas técnicas, as que entendem daquilo que elas estão, né, atuando. Então, ninguém melhor do que uma pessoa que você está há 20 anos na Belotur, conhece todas as entranhas e os trâmites, né, do turismo e é um apaixonado pelo turismo. Então, parabéns pela nomeação ao Álvaro, né, que o filho dele é o melhor amigo do meu filho, sempre pode dizer, né, o atleticano. Viajam juntos para ver aí os Jogos do Galo aí mundo afora, né, todos. O Alvinho. Então, realmente a gente está muito otimista com a gestão pública da cidade de Belo Horizonte nesse momento. Me parece que você é o primeiro técnico que assume a presidência. Na minha memória, né, Sim. é o primeiro. Exato. E quando você chegou na Belotur 20 anos, era o Zé ainda estava? Zé Francisco ainda estava? Ou era quem sucedeu o Zé na presidência? Não, na verdade foi o Fernando Lano. Era o Fernando, depois veio o Fernando Lana, grande Fernando Lana. Isso. Muitos anos também que eu não vejo o Fernando. Mas para falar do que nos trouxe aqui, que é o Carnaval, vamos direto ao ponto, Eduardo, né? Já aproveitando você, a gente vai falar em seguida dos impactos na hotelaria, de como é que estão os números. Eu tenho aqui os números do ano passado e a gente vai falar das projeções para esse ano. Mas eu queria apresentar, nós temos o nosso público é composto de muitos gestores hoteleiros que não são de Belo Horizonte, inclusive nem de Minas Gerais.
estão Brasil afora, alguns até no exterior. Então, nada melhor do que a gente apresentar o vídeo institucional enviado pela sua assessoria. Agradeço, mandar um abraço para o Kaique, seu assessor, que está presente aqui no estúdio, viu, Kaique? Muito obrigado pela presença e por ter tão rapidamente respondido ao nosso convite. Então, eu gostaria de passar o vídeo institucional, né, escolhido pela Belotour, que mostra um pouquinho da festa popular que hoje, posso até dizer aqui, que é a que mais cresce no Brasil. Chegou a hora de se preparar para o Carnaval de BH 2026. Opa, esse que é o caminho do melhor carnaval de rua do Brasil? Sim! O Carnaval de BH tem folia para todo mundo. São mais de 600 cortejos de blocos nesses 23 dias. E por aqui todo mundo aproveita, porque essa festa não é centralizada não. Serão mais de 6 milhões de foliões ocupando as 10 regionais de BH. Uma festa plural, democrática e cheia de identidade, que conta com o trabalho de mais de 30 órgãos públicos, além de patrocinadores e apoiadores de peso. Patrocínio, Caixa e Governo do Brasil. Parceiro cultural oficial, SESC integrado ao sistema FEComércio MG. Colaboração, CDL Belo Horizonte e Supermercados BH. Realização, Belo Horizonte, Prefeitura do Povo. Aqui, o trabalho não para. E a programação da folia já está todinha no site oficial. E se prepare, porque sexta e sábado de carnaval já tem candando. Reunião de blocos afro abrindo a temporada. E no dia 16 tem o desfile de blocos caricatos, que é tradição exclusiva de BH, seguido do desfile de escolas de samba no dia 17. Vambora, gente? Bora! Peraí. Acabei de receber um recado especial aqui. É isso mesmo, produção? 13 escolas de samba, 9 blocos caricatos, mais de 600 blocos de rua e artistas de renome nacional. E aí, pegou o spoiler? Então continue seguindo o Batuque, porque o Carnaval de BH 2026 está batendo na porta. Encontro no Carnaval, te encontro em BH! Que maravilha, Eduardo. Aí a gente vê os números, 30 órgãos públicos envolvidos, 600, mais de 600 blocos. Na verdade já começou, porque o pré-carnaval já está em pleno andamento. Como que é isso, Eduardo? Como é que é possível congregar tantas interfaces? Como é que é o planejamento? Você é expert em planejamento. Como que se dá essa dinâmica de reunir todos esses elos, né, fundamentais para organizar uma festa de rua numa área tão extensa? Pois é, lindo o vídeo, né? Fico muito orgulhoso, emocionado até. A gente vê ali a representação de que tem sido o Carnaval de Belo Horizonte nesses últimos anos. Nossa Corte Real Momesca eleita desse ano, já participando do vídeo, feito pela nossa equipe, um vídeo que eu acho que representa muito o Carnaval. Bom, temos números bastante expressivos, né? Tô doido para escutar os meus colegas também para poder ver o impacto no setor hoteleiro, porque a gente sabe, né, de como isso tem reverberado e a gente sente agora na economia de fato. E eu acho que o maior evento urbano de Belo Horizonte atualmente carece de um planejamento integrado, que é o que a gente tem feito nos últimos anos, integrando com diversos órgãos da prefeitura, afinal de contas é uma composição de atores, BH Trans, SLU, Guarda Municipal, Belotour, atuando em prol do Carnaval para fazer com que a festa seja entregue com qualidade, projetando internacionalmente o Carnaval, porque a gente tem visto números expressivos de aumento de turistas nacionais e também de internacionais,
A gente, sempre que termina um carnaval, a gente já está planejando o próximo, a gente já está agora esperando a agenda para fazer com os blocos de rua para a gente poder repensar nosso edital de subsídio para 2027. Então, é quase que contínuo esse planejamento. Uma equipe muito dedicada, que trata o carnaval com muito carinho, com muito cuidado, tem muito orgulho da entrega. E 11 meses mais ou menos de planejamento e com agora, nos últimos anos, com o uso integrado de tecnologia também, porque afinal de contas, para a gente fazer esse compartilhamento com os demais órgãos, a gente agora usa uma base de dados do KMZ, do Google Earth, para poder colocar todas as informações. Essas informações são compartilhadas e aí a SLU, por exemplo, ela sabe o ponto de começo e de dispersão de um bloco e aí ela consegue calcular a metragem de varrição que ela vai ter que fazer. A BH Transconhece consegue fazer o cálculo de desvios de trânsitos necessários. Essas informações elas depois são alimentadas para o nosso site, onde oferece para o cidadão, para o folião, a programação completa do carnaval. Então, respondendo a pergunta de fato e sendo direto, né? Um planejamento integrado de pessoas, de órgãos e agora com o uso de tecnologia e inovação também para a gente entregar a informação qualificada para todo mundo. Eduardo, uma das questões, né, que em qualquer movimento popular, concentração popular, festa ou outro tipo de manifestação, o diálogo entre aqueles que querem participar do evento, que querem curtir, que querem, no caso do carnaval, brincar, etc. e tal, e, obviamente, o restante da cidade, da população, que não quer, quer outras atividades, ou não quer simplesmente fazer nada, aproveitar apenas o feriado. Esse diálogo ele é muito importante. Eu acredito que vocês, 20 anos atrás, não sei se você estava na Belotur na época do auge do Carnabelô, que foi os anos 80, 90? 90. Era o carnaval fora de época. E eu vivi muito intensamente, porque nessa época eu trabalhava no Otton e era exatamente na Avenida Afonso Pena. E lembro exatamente do trânsito ser interrompido para a montagem da passarela, né, das arquibancadas, como também ocorreu no Carnaval dos anos 70, isso também ocorria, mas uma densidade menor. E isso sempre criava muito transtorno para a população. A questão também, mesmo no início, nas primeiras edições, da retomada do Carnaval de Belo Horizonte, a questão dos condomínios, dos prédios, né? Do comércio, o impacto, por um lado, é positivo, por outro lado, em alguns é negativo, em relação a tráfego, etc. E tal. Enfim, então, esse diálogo entre o que quer e o que não quer, ele cabe exatamente o mediador, que é o poder público, né, amenizar esse processo. O que a gente vê, eu vejo isso, acompanho claramente, uma melhora substancial nessa relação. Claro, somado ao que você acabou de falar, que é a tecnologia, que favorece ainda mais toda essa dinâmica. O que você tem a considerar a respeito? Bom, é exatamente isso, né? Belo Horizonte, terceira maior cidade do Brasil, a gente tem que tratar, acho que com respeito, tudo. Quem gosta, quem não gosta. Você falou algo muito importante, que é evolução, aprimoramento, que é o que tem acontecido nos últimos anos. Afinal de contas, a gente tem visto agora, por exemplo, locais onde os blocos passam e a rua está limpinha, logo na sequência, porque a equipe da SLU já vem logo atrás dos foliões, já deixando tudo limpinho. Os desvios de trânsito, os fechamentos, a gente tem um trabalho todo integrado para que ele ocorra e flua da melhor maneira possível. Tanto é que, quando passa o feriado, a gente tem a cidade funcionando normalmente. É claro que com um evento dessa magnitude, ele vai trazer esses impactos, e eu acho que é um momento específico, é um momento que a gente tem que tratar com carinho também, de alguma forma, porque ele tem sido impactante para muitas pessoas, para muitos setores, segmentos da cidade, que é uma cidade de comércio e de serviços, e que faz esse momento também um momento de ganho econômico, social, cultural e turístico. Haja vista o setor hoteleiro,
os bares e restaurantes que passam a ficar abertos, que antes fechavam, os mercados da cidade, que agora todos estão abertos no período do carnaval, para fornecer alimentação para as pessoas, e com isso também ter um momento ali de retorno financeiro também. A gente vai para o lugar dos catadores de resíduos, que é um público muito importante para o Carnaval de Belo Horizonte, para a gente entender esse ciclo da sustentabilidade também, que fazem nesse momento um momento de renda. Os ambulantes, a gente tem um dado de que 25% dos ambulantes que se retiraram as credenciais agora, na última semana, eles estão desempregados. Então, esse é um momento de sobrevivência também. Então, eu acho que a gente entender isso tudo, entender também com a lógica da cidade, dos momentos das pessoas, faz parte, e eu acho que é de um respeito mútuo. O que a gente tem tentado fazer também, como você citou, é de diálogo. A gente fez uma reunião, eu estive presente, fiz questão de participar, fiquei o tempo todo com as associações de moradores, principalmente da região do Hipercentro e da região leste, que são as regiões mais afetadas em relação ao quantitativo de blocos. E foi uma reunião muito tranquila, porque os moradores também já estão entendendo, agora eles trazem reivindicações, demandas justas, que a gente escuta, a gente atende, tenta melhorar para o próximo ano e fazer uma entrega qualificada para todo mundo, para o folião, para o morador que gosta, para aquele morador que não curte tanto o carnaval, mas sempre pautado pelo diálogo. Com a Polícia Militar, eu venho agora de uma reunião lá do batalhão com a Polícia Militar, porque é um carnaval seguro também, que faz parte, então, para a gente, dentro desse respeito, entender que precisa ser uma festa segura para o morador também. Tanto é que a gente tem retido boa parte dos moradores que antes saíam de Belo Horizonte para outros destinos, permanecem na cidade. Belo Horizonte é uma cidade que tem um percentual alto de recomendação de amigos e parentes, de pessoas que vêm por esse motivo. Então, o morador entender isso e falar bem do carnaval tem atraído essas pessoas também para a cidade. Então, acho que é um conjunto, fator de elementos que ajudam, e uma palavra-chave, que é respeito. Além das intervenções, articulações, participação do setor hoteleiro, do setor de bares e restaurantes, dos principais setores da cadeia produtiva do turismo, para a gente entender também o que é positivo e fazer desse período um período que tenha o mínimo de impacto possível e potencializar os impactos positivos para todo mundo. Perfeito, Eduardo. Dentro do processo de qualificação do carnaval, uma coisa fundamental é a chamada programação, né? Ou seja, as pessoas que vêm a Belo Horizonte saberem onde estará o quê, né? Nos carnavais passados, eu trabalho muito intensamente com números e interface com os hoteleiros, né? Que me atenho realmente aos hoteleiros, hotelaria. Sempre houve uma demanda assim, passada para mim, que em muitos casos os hotéis, consequentemente seus hóspedes, não tinham a programação exata de qual bloco vai sair aonde, que horas. Existia uma coisa de mudança de roteiro, mudança de trajeto, de última hora. Não sei se isso é devido a questões de trânsito ou se os blocos mesmo que mudam a seu próprio critério, né, o seu trajeto, questão de horários. Isso às vezes, a informação nos concierges dos hotéis, nas recepções, precisa ser uma informação que a pessoa pergunta, os hóspedes, né, Glaucio, Marcos, eles chegam na recepção dos hotéis e perguntam: qual bloco? Eu estou interessado. A gente tem os blocos tematizados. Eu, por exemplo, tenho amigos que saem em um bloco de carnaval de rock. Acho que é na Serra, ou no Santo Antônio, não sei. Então a gente tem aí blocos realmente específicos, que as pessoas querem aquele bloco. Então, isso está sendo assim aprimorado no sentido de ter porque são 600, né, se a gente considerar. Não deve ser fácil organizar isso. O Robson Abreu é o presidente da Associação dos Blocos. Eu falei com ele essa semana sobre essa questão. Ele me falou alguma coisa de apoio financeiro, que também é muito, né, porque é chamamento público, eu não sei se todos têm acesso, como é que funciona isso. E também falou um pouquinho desse auxílio que eles, da associação, precisam ter nessa organização e divulgação para os hotéis. Né? Como que, assim, eu sei que isso vai melhorar cada vez mais. Como que isso, para esse ano, a gente tem uma coisa assim mais estruturada em relação a isso? Sim, eu acredito que sim. Bom, tudo que a gente quer é integração com o setor hoteleiro. Para a gente é o melhor dos mundos que as pessoas que estejam vindo para o carnaval, que estejam hospedadas, que sejam bem recebidas, que estejam com a programação às mãos, para poder curtir o carnaval. Como você disse, tem ritmo para todo mundo, tem diversos gostos e perfis.
o setor hoteleiro tem sido muito parceiro. A gente já evoluiu em relação à antecipação da programação e a gente quer sempre aprimorar. A gente já está com a programação toda divulgada. O do pré-carnaval foi divulgado previamente também. A gente pode pensar em integração de que isso talvez esteja à mão dos concierges, dos mecanismos de comunicação dentro das estruturas dos hotéis também, para ficar mais fácil e palatável. A gente tem hoje as redes sociais, né, BH Belo Tour, Carnaval de BH e portal belohorizonte.com.br/carnaval de BH, onde a programação já está disponível para consultar fácil. QR Code, QR Code, as pessoas podem favoritar os seus blocos, compartilhar via WhatsApp. Então, ficou bem fácil nesse sentido. Mas para a gente seria um motivo de avanço enorme ter isso bem facilitado para os hotéis entregarem para os visitantes. Em relação aos blocos, o que acontece é que eles são considerados como manifestação cultural. Então, o que a gente faz é um cadastro prévio dessas manifestações, dos blocos, para a gente poder ajudar a entregar para a cidade e para os blocos uma operação, uma organização dentro do tecido urbano. E acontece de alguns blocos, por decisão própria, cancelar ou ter algum ajuste de itinerário de última hora e que, por causa do momento, não é passado e a gente também não tem conhecimento, o que atrapalha um pouquinho, de modo geral, a organização da cidade. Mas isso é uma parcela mínima, porque tende a seguir tudo muito normalmente, conforme planejado anteriormente. Até porque os blocos também entendem positivamente esse apoio organizacional. Porque tem que fechar as ruas, tem que fazer, né? Não pode ser assim uma coisa improvisada, né? Exato. Até para os próprios hotéis também entenderem essa dinâmica nas suas portas. A gente tem as rotas de fuga e as rotas de emergência. A cidade precisa funcionar ainda assim. A gente tem essa responsabilidade com as cidades, especialmente no quesito de saúde, para que as pessoas também tenham acesso. E tudo isso é feito um trabalho com BH Trans, com Polícia Militar, Guarda Municipal, para que isso seja respeitado e é respeitado. Em relação a apoio aos blocos, a gente entende, tanto que eu disse que a gente quer buscar logo após o Carnaval um contato para a gente fazer o aprimoramento desse instrumento. Eu já me reuni com as principais ligas também de blocos de rua num sábado na Belo Tour, que foi o dia que a gente conseguiu agendar, inclusive fora de horário comercial, para poder facilitar. Estivemos lá com uma conversa muito bacana de escuta. A gente quer que isso seja criado e construído de forma conjunta. A gente vai fazer logo que o Carnaval terminar. Mas eu trago um dado importante, que é importante frisar isso. A Prefeitura de Belo Horizonte, ela manteve e aumentou o subsídio concedido em relação a 2025. Nós hoje apoiamos com subsídio para os blocos de rua 3,2 milhões de reais, para as escolas de samba e blocos caricatos 2,99 milhões, ou seja, quase 6 milhões de reais em subsídio, mais toda a estrutura e serviços que a gente entrega. Banheiros químicos, fechamento, gradil, sinalização de mudança de trânsito, que compõe também ambulâncias, posto médico avançado, brigadistas em alguns casos, nos grandes blocos. E São Paulo, que é a maior cidade do Brasil, que também tem um carnaval expressivo, o subsídio deles é de apenas 2,5 milhões. Ou seja, então a gente está... Não é que a gente não tem espaço para melhorar. A gente tem sim. Só que hoje o nosso subsídio é maior do que da maior cidade brasileira. Então acho que isso é importante ser frisado também, para demonstrar o compromisso, o cuidado e o carinho que a gente tem com os blocos de rua de Belo Horizonte, que é com quem a gente trata com muito carinho, nas cerca de 800 reuniões que a gente fez ao longo do período, individualizadas, para entender trajeto, entender demandas, entender adaptações necessárias, para fazer uma entrega qualificada para eles também, porque, afinal de contas, o Carnaval é construído pela sociedade civil organizada. A gente entra para ajudar a organizar e operar para a cidade fluir bem. Eduardo, antes de passar a palavra para os nossos amigos hoteleiros, nessa relação do subsídio dos 6 milhões, né, que chegam às mãos da sociedade, parte da sociedade civil organizada através dos blocos, primeiro, é louvável, claro, que haja investimento na área cultural, seja de qual linha cultural for, qual manifestação cultural for, é louvável, claro. Mas é preciso também, aí é uma pergunta que eu não tenho essa informação, acho que o nosso público também não, em relação à contrapartida.
não é? Edital, você tem direitos, você tem deveres e tem aquilo, os seus deveres você tem de comprovar e tem de ter lá uma linha, não é? De critérios, de valores, de procedimentos, etc. e tal, que tem que ser cumpridos. Não, se você deixa de cumprir, você obviamente está impedido de participar de novos. Quais são esses critérios, quais são essas contrapartidas para que as organizações, os blocos, enfim, os grupos que fazem esse pleiteio, que é dinheiro público, não é? A gestão dele? Bom, a contrapartida é uma boa pergunta. Ela é simples. O que a gente espera do bloco que recebe o subsídio? Uma entrega qualificada para o carnaval, que seja bem feito, que respeite as regras que são colocadas do regulamento urbano da cidade de modo geral, não da Belotur, mas daquilo que o espaço urbano já demanda de modo geral para que seja que a cidade aconteça, né, o cotidiano aconteça normalmente. E tem duas contrapartidas básicas que a gente pede. Uma é de participar de um treinamento do protocolo Quebre o Silêncio, que é para que os blocos pratiquem isso de enfrentamento ao assédio sexual e importunação às mulheres, que dura 2 horas, se eu não me engano, de um treinamento, e a gente coloca 4 datas para que os blocos possam se dividir e participar, e respeitar o que foi colocado dentro dos critérios. Por exemplo, um bloco que disse que teria uma ação de sustentabilidade, que ele de fato faça aquilo, que ele faça campanhas contra os diversos temas que a gente aborda, contra racismo, contra importunação sexual, contra LGBTQI, homofobia de modo geral. Então, que os blocos primem e respeitem toda a diversidade que faz parte do carnaval. É basicamente isso. E um fato interessante que a gente tem feito com o setor hoteleiro agora também, que é um motivo de orgulho, que a hotelaria de modo geral aderiu, é de que a gente faça uma campanha também com os hotéis de modo geral de Belo Horizonte em ações contra a exploração sexual infanto-juvenil. Que fico muito orgulhoso disso estar acontecendo e sendo feito em parceria com os hotéis, como um dos principais elos da cadeia produtiva do turismo, especialmente dentro desse período do carnaval, e é uma das ações que a gente tem feito juntos. E aí, em termos dos blocos, respeitado isso, essas são as contrapartidas, além de uma entrega qualificada para os foliões que vão participar dos respectivos blocos. Muito bom, Eduardo. Vamos entrar agora mais diretamente na hotelaria, e quando fala-se de hotelaria, eu abro aqui, inicialmente mandando um abraço para a querida Flávia Araújo, presidente da BIHMG, que participa, brinco que ela é onipresente, né? Nunca soube que ela tinha irmã gêmea, mas ela está em todas, está nos eventos da rede, está nos eventos da cidade, nos eventos do estado, inclusive agora está acontecendo o lançamento do Carnaval da Liberdade, né? Está acontecendo exatamente nesse momento, ela está lá. E ao Rodrigo Cansado, nosso amigo hoteleiro lá do City, que é o vice-presidente da BIH, e agora vamos falar com a... Tem feijoada lá hoje, hein? Tem feijoada lá hoje. É? Opa, boa pedida, hein? Por um pós-podcast. Eu queria chamar a querida Glauce Rodrigues, queridíssima, gerente-geral do San Diego Suites Lourdes, que representa aqui no nosso podcast, né? Nós estamos falando de 39 hotéis na Zona Sul e 43 no centro, conforme os meus inventários, né? Que eu sou muito adepto a números. Estamos falando de 82 hotéis que estão no epicentro do Carnaval de Belo Horizonte. É o centro de gravidade. Não as outras regiões, temos expressões também carnavalescas, né? Nordeste, até lá onde eu moro, na Pampulha, tem alguma coisa. Mas o epicentro é no entorno do seu hotel, Glauce. Sim. No ano passado, só para a gente rememorar um pouco, né? O Carnaval começou no sábado, 1º de março, e na Zona Sul nós tivemos 85% de ocupação no sábado. O nosso pico histórico, Eduardo, sempre foi o domingo de Carnaval para a hotelaria. Nós performamos com 90% na Zona Sul. Depois, na segunda, 87%, o que me foi uma notícia muito boa, porque nos outros anos, na segunda já tinha uma perda de tração, e no ano passado foi uma perda mínima, caiu de 90% para 87%. Ou seja, as pessoas estão ficando mais tempo em Belo Horizonte. E depois, na terça de Carnaval,
Aí sim, caímos para 62 na Zona Sul, então 67, desculpa. Então já é um momento ali de final de festa. E a média da Zona Sul, logo, foi de 82,1% de ocupação, contra a média da cidade de 76%. Ou seja, a Zona Sul sempre 6 pontos percentuais acima. E esse ano, creio que não será diferente. Com base nisso, Glauci, eu acho que o seu hotel é um ótimo termômetro, porque, né, motivos, você tem 100 apartamentos, está numa localização privilegiada, os seus apartamentos são excelentes, espaçosos para grupos maiores, inclusive, você tem um foyer muito bom, um café da manhã excelente. Como é que estão os números do San Diego Lourdes para esse carnaval, até o momento? Então, como você falou, né, a gente está no olho do furacão mesmo. A gente está muito bem localizado, a localização é um ponto forte ali do San Diego Lourdes, né? Ano passado, os nossos números realmente ficaram em torno de 85%, o fechamento do hotel. Esse ano a gente conseguiu maximizar isso, a gente fez uma estratégia comercial um pouco diferente. A gente percebeu essa demanda que está crescendo a cada ano, né, Eduardo? Então, assim, a gente resolveu aproveitar também esse momento. E a gente fechou a venda no sábado e no domingo, forçando os foliões a comprarem a partir de sexta-feira, porque a gente quer que eles cheguem na sexta e fiquem o máximo de tempo em Belo Horizonte. Então, a gente está com ocupação hoje de 91%, na sexta, no sábado, no domingo, na segunda 85% e na terça 75%. Então, assim, a gente conseguiu realmente que a gente tivesse uma ocupação muito alta no período todo de carnaval. Eu acredito que a gente vai fechar 100%, de sexta até terça, e que a gente já previu, né, pelo que a gente já está confirmado, porque a gente já fez todas as confirmações das reservas, e a gente cresceu em ocupação 11% de 25 para 26, 30% em diária média e 40% em receita. Bom, isso aí é o melhor dos mundos, né? Marta, se você me permite, eu vou ter que fazer uma intervenção. Porque isso é histórico, olha esses dados, esses números, isso é histórico, eu acho que nunca viveu isso na história de Belo Horizonte, e aí eu não posso deixar de fazer essa intervenção, porque é histórico isso pra gente, né? Olha que alegria. É histórico por esses números, que falam por si, o crescimento da diária média, que a gente quer qualificar cada vez mais quem vem, Sim. Que gaste mais na cidade, não só em hospedagem, como na alimentação. O ticket médio está subindo. E o melhor, né, a janela de vendas, que sempre foi curta para Belo Horizonte, ou seja, as pessoas escolhiam Belo Horizonte assim, não vou para lá, vamos para Belo Horizonte? Vamos. Agora não, as pessoas estão planejando vir para Belo Horizonte já antecipadamente. Sim. Então, isso é um sinal de que o carnaval está sendo algo assim, está planejado. Planejado. Eles estão Agora, planejando. uma pergunta, Glauci, vocês estão fazendo vendas avulsas de diárias? Ou tem alguma questão de pacote também? Tem que comprar, quando você fala chegar sexta? A gente fechou realmente a venda no sábado e domingo, você não consegue em canal nenhum. Entendi. Se você quiser ficar só de sábado para domingo. Não, entendi. Então, ou de domingo para segunda, você não consegue. Você empacotou. Eu empacotei o carnaval, exato. Então você consegue comprar entrando sexta. O que as cidades... os grandes destinos é isso. Né? Já na década, muitos, né? Quando eu comecei na hotelaria, em 87, no Rio, a gente já vendia carnaval. Você já começava a vender na quarta-feira de cinza. Período fechado, não tinha essa de vou ficar uma noite, né? Era um negócio. E a gente está chegando lá. E a gente costuma também fazer, até aproveitando a fala do Eduardo, a programação a gente coloca na recepção, nos elevadores. Diariamente a gente coloca as programações, principalmente dos grandes blocos, né? Mas se o hóspede quer também, a gente fornece, né? Sempre na recepção tem essas informações para auxiliá-los. A gente entrega uma caneca de brinde que coloca no pescoço com a logo da San Diego e todo mundo já leva sua caneca para o carnaval, né? A gente recebe os hóspedes na sexta-feira com um carrinho de picolé, que geralmente está muito quente, muito calor. Então, a gente quer que realmente esse hóspede se sinta bem-vindo, acolhido em Belo Horizonte. Para nós que passamos esse tempo que a gente sentava na Afonso Pena, realmente não tinha movimento nenhum em BH, é fantástico ver como BH hoje é bem vista, né? O carnaval de BH hoje é bem visto e para nós é um orgulho, né? Glaucia, você respondeu a pergunta que eu ia fazer para você e para o Xará. Quais os diferenciais
oferecidos, não é? Exatamente para o hóspede, não só ele, hóspede, já dentro do hotel, e quais as estratégias comerciais de antecedência, não é? De marketing e comunicação, já trabalhando calendário, não é? E não reativo, né? Esperar a ação, o cara que bate na tua porta para entrar, e o contrário, ir buscar, e provocar, e oferecer, e aparecer, enfim. Então, já que você respondeu antes de eu perguntar, eu pergunto ao Marcos o que vocês têm feito, como está essa estrutura do Piemonte. Eu estava assim, ansioso para chegar na minha vez aqui, porque realmente a gente fica muito empolgado e feliz com o que Belo Horizonte está se tornando, né? Eu lembro que de 2014 para trás ali, a gente já esperava um carnaval com praticamente uma hotelaria com 100% sem ocupação, né? E, se eu não me engano, desde o dia 2, 3 de janeiro, virou o Réveillon, a gente já começou a trabalhar o carnaval. Porque uma coisa interessante também é que o carnaval, cada vez ele está se tornando mais abrangente, né? O período do carnaval, que esse ano vai contemplar ali entre 13 e 17, é o estouro, né? Mas a gente vem falando de carnaval aí já tem 10, 15 dias atrás, com festas todos os dias, eventos todos os dias, a população bem envolvente assim, com aquela ansiedade do que a gente pode esperar, contando inclusive com essa criatividade, com todo o trabalho que é feito em conjunto com a Belo Tour para trazer um carnaval que vira história, mais uma vez. Marcos, você está num hotel ali no Piemonte, Alta Vila, ao lado ali do Seis Pistas, que é uma região muito qualificada. Muitos nem sabem que ali não é Belo Horizonte, né? É Nova Lima, mas faz parte aí de um circuito gastronômico de vida noturna já consagrado. E, né, Nova Lima é o maior PIB aí falam, né, per capita do Brasil hoje, inclusive. Então, hoje você certamente tem um público que prioriza muito ali estar ali naquela região no pós-carnaval, os chalezinhos, os restaurantes ali, né, da região. Como é que está o seu... Glaucio falou dos números dela agora. Sim. Daqui a pouco a gente vai passar o vídeo, tá, Glaucio, do San Diego, também vai passar o vídeo do Piemonte. Como é que estão os seus números hoje em relação ao público e de onde vem esse público durante o carnaval que fica no Piemonte? Sim, eu estava até conversando com a Glaucia ali nos bastidores que a gente espera que o hotel dela encha para que a procura futura suba. Né? O efeito dominó. Não só o carnaval, como outros eventos da cidade, ele vem de dentro para fora, né? A gente, claro que a gente tem que fazer o nosso trabalho, né, para vangloriar recursos, mas a gente depende muito de BH, com grandes eventos, e nesse caso agora em específico, o carnaval. Então, assim, a ocupação, ela hoje, né, no dia de hoje, a gente está com 45% de ocupação. Mas, lembrando que no ano passado, a gente também estava mais ou menos nessa ocupação e na semana do carnaval a gente encheu. Qual que é o público? É interessante, porque a gente não pega muito folião. A gente pega o pessoal que aproveita o feriado para vir conhecer o entorno de BH, em Otim, né, as cidades históricas, e visitar a família, parente. Claro que a gente tem uma fatiazinha de folião, principalmente da região que a gente conversa para entender melhor o hóspede, são os que vão se concentrar em blocos da região Centro-Sul. E Nova Lima tem o seu próprio carnaval também, com alguns blocos tradicionais, as festas privadas que acontecem no Jardim Canadá, ali no próprio Seis Pistas, que também traz uma certa fatiazinha de público aí para o hotel. Acredito que seja assim também no entorno de Lagoa Santa, Brumadinho, né, que assim que os hotéis de BH chegam numa ocupação ideal, aí eles começam a procurar o entorno. Eu chamo isso de efeito radial sempre, né? Sim. Onde acontece o evento, todo mundo quer ficar perto. Sim. E aí o raio vai aumentando e começa a ocupar os outros hotéis. Isso. Nesse caso, aproveitando, só para não perder o raciocínio, quando a hotelaria chega àquela região de Nova Lima, o que a gente genericamente fala de Seis Pistas, não é? Surgiu
anos depois, o day use como uma alternativa para a hotelaria que ali estava instalada, iniciando suas operações, uma vez que aquela região da região metropolitana passou a agregar grandes eventos, grandes festas, grandes casas noturnas, enfim, vocês sabem muito bem disso. E começou a surgir em Belo Horizonte, como já era comum em São Paulo, Rio de Janeiro, outras capitais, você não fazer deslocamento de volta para casa, não é? Por 2 motivos. Motivo da segurança, logo depois veio a lei do controle de bebida alcoólica e dirigir, muito correta, muito certa. Isso tudo faz com que aquela pessoa procurasse o setor hoteleiro para uma virada de noite. Não é? Em muitos hotéis, não é? Eu acredito que o Piemonte também entrou nessa onda. No Carnaval também é uma oportunidade de se fazer isso. Sim, a gente não costuma trabalhar muito com essa forma de day use, né? Até mesmo porque, pelo menos estou falando da minha região, não é o público que busca isso. Como as pessoas que estão vindo para o Carnaval, pelo menos lá em cima, em Nova Lima, eles buscam um período um período maior de hospedagem, com outro foco, e não foco especificamente em curtir o Carnaval, a gente está atendendo essa forma que já existe, né? Que é 1 diária, 2 diárias, 3 diárias. A gente também busca não trabalhar só com uma diária, porque a movimentação que é feita e criada para o hotel, ela demanda um trabalho um pouco pesado, né? Então, assim, ele tem que valer a pena. Então, a gente também tenta fazer esse trabalho de segurar o hóspede, preferencialmente que chega na sexta, e a gente tenta ficar com esse hóspede pelo menos até na segunda-feira. Sim, abaixa o custo e aumenta a nossa rentabilidade. Claro, a permanência, quanto mais, sempre melhor. Exatamente. Não só pela questão operacional, também pela questão operacional. Vocês vão ter que me segurar, porque eu já estou sem voz, e deve ser por isso, porque eu estou falando muito nos últimos dias, mas vou ter que fazer outras 2 intervenções. Não, você está aqui para isso, por favor, faça quantas quiser. Eu não consigo. Uma é a seguinte, a gente vai ter que levar a Corte Real Momesca para ficar lá no Piemonte, então, porque a gente já não conseguiu hotel na região Centro-Sul para poder hospedá-los, então nós vamos ter que direcionar para outro lugar agora já. Aí, Marcos, já vendeu. Estamos aguardando ansiosamente. A Prefeitura de Belo Horizonte já é sua cliente. Pois é. E segundo interessante isso, né, de como o carnaval também de BH já está irradiando tanto no aspecto da hotelaria, mas também de outros carnavais. Nova Lima também começa a ter blocos, algum movimento de carnaval ali também, pelo que eu tenho ficado sabendo, e que eu acho que vai refletir positivamente para o setor hoteleiro, da economia criativa, dos bares e restaurantes da região também. Nova Lima é uma região muito rica, né, ali com relação à questão de gastronomia, cultura, a parte de mineração que está dominando a região. Inclusive, há pouco tempo a gente teve lá o Gastromacacos, né, que é um evento de gastronomia que vem só crescendo. E é claro que a gente acha importante que talvez seria necessário descentralizar um pouco, talvez alguns blocos, algumas festas, para que isso também chegue nas cidades ao entorno, né, para gerar renda para a própria comunidade, para fazer com que as pessoas que vêm a BH também conheçam essa outra parte cultural das cidades ao entorno, sabe? Então eu vou fazer mais uma, prometo que é a última. Não, pode fazer quantas quiser. Porque isso me trouxe um raciocínio também que eu acho que é importante. Olha, o protagonismo do setor hoteleiro, já que esse é o nosso tema aqui hoje, a estratégia que o setor hoteleiro adota também, por exemplo, para um período de carnaval, como que isso reverbera positivamente para a cidade também? Porque um turista, um folião que viria para ficar 1 ou 2 dias, agora ele já vem para ficar 4 ou 5. Sim. Se ele fica 4 ou 5 dias, ele provavelmente vai se alimentar mais, ele vai buscar mais a gastronomia, vai buscar bares e restaurantes para se alimentar, vai fazer com que os mercados, então, se interessem em ficar abertos para receber essas pessoas, e essas pessoas vão sair daqui com uma experiência mais completa de Belo Horizonte. Vai ser um turista mais qualificado porque ele aproveitou o carnaval, mas ele conheceu a nossa gastronomia, conheceu as nossas regiões, conheceu a Pampulha, conheceu o entorno, e eu acho que isso vai trazendo um impacto que é realmente multiplicador de modo geral, né? Sim. Peguei da fala de vocês dois porque me trouxe esse raciocínio, sabe? A gente tem uma cultura muito rica, né? Questão que está sempre aqui nos nossos programas e que é uma realidade, né? Enfim, de todos os setores da economia,
e da hotelaria não é diferente, que é a questão da mão de obra, não é? O famoso apagão da mão de obra. A pergunta para vocês dois. Eu lembro muito quem antecedeu um dos antecessores do Pedro, e por sinal amigo comum, eu, Pedro e o personagem que vou falar o nome, que é o grande Bruto, Zé Carlos Menezes. Menezes, não é? O Menezes é baiano. E ele contava que, pode ser até lenda, né? Um certo exagero, mas vamos lá. Não é? Que na Bahia, quando ia aproximando o período do carnaval, era aquele desespero, não é? Em relação à equipe, porque tinha nego que desaparecia, só aparecia depois ficava doente na festa do carnaval, fazia de tudo. Ficava bom quando... E a operação era totalmente comprometida. E é claro, brincadeiras à parte, mas o fato é que nós sabemos que estamos trabalhando com quadro reduzido. Não acredito que não tem um hotel hoje que não tem uma vaga lá disponível para alguma função operacional. Isso é um fato. O que vocês fizeram, se é que fizeram, em relação à questão da equipe, da motivação da equipe e, é claro, do comprometimento da equipe num período, não é, que, vamos considerar, todo mundo gostaria de sair de férias ao mesmo momento. Só que aí ninguém sairia, porque não ia ter motorista, não ia ter recepcionista, não ia ter camareiro, não ia ter nada. Então alguém tem que pôr a mão na massa. E o que vocês, especificamente, no comprometimento da equipe? E outro detalhe, na questão da segurança. O que eu vou falar aqui não é história de carochinha. Isso aconteceu e tem prova, não é? E aproveitar e já mandar um abraço para o nosso grande amigo Javier Chabot. E isso aconteceu conosco. O Javier era chefe de recepção do Belo Horizonte Dom Palace. E no período carnabelô. Beleza. Eu estou chegando no hotel, entro pela recepção, ele falou, Carneirinho, a gente se chamava um ou outro lá, a turma do Carneirinho, vem cá, vão ali comigo. E subimos, fomos num determinado apartamento, que é lógico, eu não vou lembrar o andar e qual o número do apartamento. Ele abriu a porta com a chave mestra. Tinha mais ou menos umas 20 pessoas lá dentro. Nossa. Mais ou menos, umas 20 pessoas lá dentro. Claro, apenas 2 eram hóspedes. Aquelas outras que chegaram lá, só Deus sabe. E a recepção do hotel, nos dias, era um verdadeiro... era um prolongamento da Avenida Afonso Pena em termos de público. Era um negócio de louco. Enfim, isso é um recorte. Isso aconteceu, de fato. O que também os hotéis, em relação ao aspecto da segurança, já considerando o comprometimento que todos nós já temos em relação ao conforto, ao bem-estar do hóspede, mas a questão também da segurança do próprio hóspede e de todo o ecossistema ali de profissionais e clientes. Bom, eu já tenho uma equipe de segurança, né, lá no hotel, então, assim, no período de carnaval também eles estarão presentes. Te confesso que a gente não tem problemas, assim, durante o carnaval, de ter bagunça, a gente não teve nenhum tipo de transtorno, assim. O nível dos hóspedes, até pela tarifa, né, isso contribui muito, então a gente tem evoluído a cada ano e tem sido bem tranquilo. Bem tranquilo. Às vezes tem 4 pessoas no quarto, porque a gente tem quartos grandes lá no hotel, né? Que tem sala e quarto, e a gente é um dos poucos hotéis que tem apartamentos quádruplos na região. Então, isso também tem contribuído bastante para o nosso hotel encher rapidamente, né? Porque vão 4 amigos, ficam no mesmo apartamento com muito conforto. E sobre a equipe, graças a Deus, eu tenho uma equipe bem
firme. A maioria da minha equipe, mais de 50% da minha equipe, tem muitos anos de casa. 8 anos ou mais. Então, assim, eu conto com uma equipe realmente muito fiel, né, muito boa. Claro que na operação a gente tem os altos e baixos, a gente precisa de contratar sim, às vezes, na operação. Mas hoje eu conto com uma equipe realmente bem qualificada. E uma coisa que a gente fez para melhorar essa questão da satisfação da equipe foi colocar a equipe da governança 5x2. Porque toda a minha equipe já era 5x2, né? Trabalho de segunda a sexta, folga sábado e domingo. Então a gente tem os 12x36 e agora as camareiras todas são 5x2. Então isso trouxe uma satisfação enorme na minha equipe de governança. Eu divido a equipe da governança em 2 grupos de camareiras, cada grupo tem uma supervisão, uma supervisora junto. E aí, por exemplo, período de fim de ano, Réveillon e Natal, um grupo tira o Réveillon a semana toda, o Natal o outro grupo tira. No Carnaval a gente faz mais ou menos a mesma coisa, 2 dias um grupo trabalha, 2 dias o outro. E com essa possibilidade de dar um descanso e também de entender que elas precisam, né, desse momento, trouxe uma satisfação enorme na equipe, né? E isso realmente tem sido bem legal assim, para a gente lá. Muito bom, Glaucio. Antes do Marcos falar sobre isso, os mesmos 2 pontos, eu queria enaltecer e ratificar o que você disse, porque eu vou muito ao San Diego e eu vejo que a equipe, ela é uma equipe que está lá há muitos anos. Sim. Aproveito para mandar um abraço para o Denilson, sou gerente de vendas, que é uma pessoa que eu, assim, admiro muito. Está comigo há 12 anos 12 já. anos, vi o Denilson ali crescer ali dentro, né? Você excelente fez profissional, excelente profissional. E a sua equipe de recepção, você tem recepcionistas, tem um que trabalha à noite, cabelo... O Rodrigo. O Rodrigo, que é tem assim, 15 uma anos simpatia, 15 anos de hotel, uma simpatia, sempre disposto, sempre, né? Sempre que eu vou lá, eu já vou direto falar com ele, porque eu sei que ele é atencioso aos muito. treinos. E o seu restaurante agora lá com o Muns, né? Com o Zé Arthur. O Zé Arthur e a sua gerente de AIB corporativo, né? Ana Márcia Marques, é fantástica. Que é fantástico. Então, fantástico. O time San Diego tá... Doutor Rui, parabéns pelo doutor Márcio. O senhor está em excelentes mãos. Simonal, meu amigo de tantos e tantos anos, né? Atuamos juntos por anos. Um grande abraço, parabéns pelo trabalho. É uma honra trabalhar com eles. Passar o vídeo do San Diego, por favor, João, que é um vídeo, né? Enquanto isso a gente pode ir falando do hotel, Glaucio. Ai, gente, é um orgulho. Eu sou apaixonada. Eu estava na inauguração desse hotel. Pois é. A gente comemorou 25 anos ano passado, né? A gente fez uma festa linda. São 25 anos de história. A Arco, que construiu, né? A Arco Consultora, o Dr. Rui, o Dr. Márcio. Então, assim, eles têm um carinho enorme por esse prédio, eu também. E é um orgulho para mim hoje ser gerente geral do San Diego Lourdes e de trabalhar com eles, né? Que são referência mesmo. Dr. Rui e Dr. Márcio, para mim, são referência. O Simonal também, a Flávia. Então, assim, a gente tem um corporativo também muito fantástico, né? Vocês têm uma rede que, ao mesmo tempo, é familiar. E é uma família, é uma grande família. É uma grande família. Então, tem o lado bom de ser uma rede e o lado bom de ser um grupo familiar. Sim. Porque as duas coisas têm os aspectos, né? Que exatamente. Muitas vezes a pessoa trabalha numa rede, vai para um hotel familiar, sente algumas coisas. E lá vocês conseguem unir um pouco as virtudes de cada uma dessas características. Exatamente. Né? Até hoje, com quantos hotéis? Hoje 10 hotéis na rede e crescendo. E contando. Nós somos hoje o DNA da hospitalidade mineira, né? A gente fala isso porque a gente tem muito orgulho de ser mineiro, de ser uma rede mineira, né? E de estar levando a San Diego para outros estados e quem sabe até para fora. Isso Só refrescando a memória, 2000 e a inauguração? 98. Não, o Lourdes? Lourdes. 98. 98, né? 98. Eu estava lá. Fui convidado pelo então Zé Aparecido, que era o superintendente da rede, né? Zeapa. Nosso Zeapa, famoso, né? Que é querido nosso de muitos anos. Carneirinho. Presidente do Clube dos Carneirinhos. Exatamente. Marco, e aí? Bom, o nosso caso é bem parecido com o da Glaucio. Nós também temos um turnover baixíssimo. É um privilégio, inclusive, eu estar falando aqui, né, que a nossa equipe também é uma equipe que praticamente 70% dela entrou junto comigo
e os de base, né? É o Você responsável. Tá lá desde quando? Eu estou lá desde 2006. E é a equipe de base, é o responsável pela recepção, o responsável pela manutenção, a própria administração. E isso é muito confortante e gratificante, né? Porque a gente vê que as pessoas elas tratam o hotel como se fosse a casa deles, por questão de tempo de casa, né? Questão de convívio. E nós também temos esse trabalho de pensar na satisfação do hóspede com relação ao que vem fora do estabelecimento, né? Já tem um tempo que a gente trabalha com alguns setores na escala de 12/36 e, em específico, a escala da governança. Ainda é a escala de 6/1, porém, elas sempre folgaram nos finais de semana. A gente saiu daquela escala antiga de cada semana, um dia de folga, né? Funciona bem. Já trabalhamos também com a cada 10 dias folga-se 2. Quando vem feriados que a gente está com baixa ocupação, normalmente a gente emenda 3 dias de folga. E a gente não é uma administração, vamos dizer assim, sempre que um funcionário precisa de alguma coisa, alguma folga, uma viagem fora do período de férias, né, a gente sempre também promove essa oportunidade. Com relação à segurança, a gente também tem o benefício de, na nossa rua, a gente ter um posto da Polícia Militar e da Polícia Civil, e os foliões, eles são um pouco diferentes, né? Porque a gente também aproveita esse momento de, quem diria, né? Conseguir trabalhar com uma diária média alta e, consequentemente, o público é um público mais tranquilo, que não demanda muita necessidade de uma segurança específica, não. E a equipe, que bom, né? Que se tornou dessa forma, a gente mantém a equipe completa durante o período do carnaval, esperando realmente que a ocupação seja alta. Vamos ver seu vídeo, Marcos, do Piemonte? O Piemonte, a inauguração foi criado em 98 também. Ele era um comfort da Atlântica. Ele foi criado ele sempre foi criado desde o início para ser um hotel, né? Ele começou com algumas administradoras, mas ali por volta de 2004, 2005, o síndico e o subsíndico do prédio optaram por pegar a administração para fazer autogestão. Para autogestão. A vista maravilhosa. Isso. E é uma administração assim própria. São 2 sócias, uma delas inclusive mora em Nova Lima, a outra é de BH. E temos quartos, são 105 apartamentos, sendo 30 deles autônomos e 70 duplo hoteleiro. 4 salas de eventos com capacidade para até 150, 170 pessoas. Área de lazer, como a academia, temos sauna. E a nossa parte de A e B também ela é muito interessante, porque ela tem um chefe, que é quem cuida de toda ela, café da manhã, almoço e jantar. E a gente tem uma pegada mineira com um toque contemporâneo, nas 3 praças. Inclusive, as 3 praças são abertas ao público, a gente atende muita região do Vila da Serra. E eu gosto de citar mais o café da manhã, porque a gente tem um café da manhã bem mineiro, e a produção dele toda é feita diariamente dentro do hotel. A gente não leva nada, a gente não traz nada de fora. Então, pão de queijo, raiz. Mineiro, bolo feito, bolo... São quantos apartamentos? Compotas, são 105. São 70 no pool e 30... Bolos caseiros, compotas, quitutes, tudo que faz a gente trazer aquela memória de Minas. Nada como um café da manhã de um hotel, né? É tudo de bom, né? Eu adoro ser convidado pelos colegas gerentes. Venha tomar um café comigo. Às vezes convida para almoço, o mineiro é o melhor. Eu prefiro, às vezes, falar, almoço eu não posso, mas café eu posso. Eu gosto mais do café da manhã. Vocês perceberam a deixa, né? Deu para perceber? Pode tomar café lá com a gente, é um prazer. Antes de terminar, que o nosso horário já estourou, eu só lembrei que vocês falaram de escala de folgas, de 5x2, 6x1. Não sei se vocês viram essa semana o anúncio de um hotel, assim, famoso, não é aqui em Minas, BH. Achei curioso. O anúncio dizia, tinha lá as vagas listadas, como sempre tem, aliás, eram muitas, e aí embaixo a grande pegada. Trabalhe 15 dias e folgue 15. Isso eu nunca tinha visto, eu já tinha visto de tudo.
Mas esquema de plataforma petrolífera, plataforma. que é 15x15, em hotelaria eu nunca tinha visto. Eu até brinquei. Urbano É um 12x36. Interiorano? Não era resort, mas era uma cidade interior. Boa pegada. Pode ser. É um 12x36 diferente. Então assim... Mas é uma boa chamada. Veja bem a que ponto chegamos, né? As pessoas, vou ficar em casa 15 dias, depois eu trabalho 15 e tal. Só que isso nem, assim, que eu saiba, isso é uma norma muito própria da questão da exploração do petróleo, né? Eles são normas muito específicas em relação a seguro, em relação a carga horária, quantas horas nesses 15 dias. Não é assim, simplesmente 15. Navio também um pouco é assim. Então, navegação. Antes de terminar, eu não posso deixar de parabenizar mais uma vez, eu costumo falar que é o nosso primo, né, da federação, a FEComércio MG, em parceria com a Belotur, do estudo feito e publicado, infelizmente por questões técnicas não pudemos mostrar aqui, até servir como roteiro para o nosso programa, mostrando os números e as motivações, não é? Do perfil do hóspede que está chegando, o turista e, obviamente, o hóspede que está chegando em nossos hotéis. Muito interessante. Claro que ali prova, presidente, que nós temos muito trabalho ainda a ser feito, porque a grande massa, não é, do público participante, né, dos foliões, são os belo-horizontinos. A ocupação média do setor hoteleiro, incluindo aí Airbnb, é em torno de 30%, não é, daqueles que estão vindo, sendo que nós sabemos muito bem, não é, que existe a comunidade belo-horizontina, ela é essencialmente formada por famílias do interior. Então, que nós temos ainda, né, o retorno, a vinda de familiares de outros estados para estar com as suas famílias, usando o meio de hospedagem familiar ou casa de amigos, enfim. Isso são dados, além do perfil do consumo. Muito bom material, eu recomendo que todos os nossos colegas hoteleiros, né, de Belo Horizonte acesse o portal. Se não tiverem, manda aqui, nós vamos colocar no nosso grupo, porque é uma boa radiografia. Parabéns, viu, presidente? Parabéns mesmo por essa parceria com a FEComércio e trazer luz, né? Trazer efetivamente, porque é isso aí que cria plano estratégico, tem que ter pesquisa, né? Sem pesquisa, números, dados, achismo, né? Aí cada um atira para um lado. Bom, dito isso, as considerações finais de vocês. Eu vou começar, obviamente, primeiro pela Glaucia, agradecer por estar aqui. Já que ele fez um pedido em público, né? Se ofereceu em público, eu vou pedir para mim e para ele. Nós não vamos ficar hospedados, não, mas essa caneca deu, né, para colecionador. Você é colecionador de caneca, né? Tem de ter essa caneca. A caneca. Se vocês virem a coleção de caneca do Marcos Valério. Está prometido. Uma caneca do Carnaval de San Diego Lourdes, está prometido. Então tá ok. Tá vendo? Mas vocês vão ter que ir lá tomar um café comigo e buscar. Vamos também. Glaucia, vamos lá, que nós estamos no avançado da hora. Ô, gente, eu só tenho a agradecer, né? Foi uma honra participar desse momento aqui com vocês. É sempre enriquecedor trocar ideias. Obrigada, um prazer te conhecer, né? Estar aqui e ouvir sobre o nosso carnaval, sobre a cidade de BH. Vai sobrar um tempinho para você pular carnaval? Eu vou te falar, é difícil, viu, Marcos? Brincar carnaval? Pular carnaval? O gerente é um pouco difícil pular carnaval, mas da recepção para o restaurante? A gente agradece pela ocupação e por termos hoje essa realidade aqui, né? Realmente é fantástico, né? E de estar aqui também com o Marcos, poder trocar essa ideia, e espero que a gente tenha mais momentos como esse. Marcos, tem gente que pula carnaval assim, vai dormir na sexta, acorda na segunda. Na quarta-feira de cinzas. Como é que é o seu carnaval? Eu espero trabalhar bastante. E assim, agradeço também imensamente pelo convite seu, do Marcos Valério. Dizer que é um prazer conhecer a Glaucia, o Eduardo.
parabenizar também, porque nota-se, né, que é um evento assim, esperado pelo Brasil, né? O Brasil fala de Belo Horizonte hoje. E dizer que também estou à disposição para quaisquer demandas, qualquer necessidade que vocês precisarem de mim e do Hotel Piemonte. Também convidar a todos a tomar um café da manhã lá com a gente. Vamos lá. Convite aceito. Assim que possível. Convite aceito. Está garantido. Uau. Presidente. Bom, o meu é um convite para quem ainda não conhece Belo Horizonte, para o Fulião que está interessado, venha para o Carnaval de Belo Horizonte, o carnaval mais gostoso, seguro e gratuito. Então tem muita possibilidade de explorar a cidade, de aproveitar nossa rica gastronomia, nossa rede hoteleira. Então convidar para o Carnaval de Belo Horizonte 2026. É isso aí, pessoal. Tá aí o recado, os grandes atores desse carnaval maravilhoso que é o de Belo Horizonte, a entidade municipal de turismo Belo Tour e representantes da hotelaria, tanto da Zona Sul, Centro, que é onde acontece, a mágica acontece, como do entorno, né, representado pelo Marcos aqui, que vai cada vez mais pegando aí o efeito cascata dessa demanda maravilhosa que Belo Horizonte está tendo a cada ano. Amigos da hotelaria, muito obrigado mais uma vez por prestigiar o nosso podcast. A próxima edição já será... Depois do carnaval, né? Vamos virar sexagenários, né? Isso. Já somos sexagenários lá não parece, não. na RG e agora seremos no podcast. No podcast. Né? E, para finalizar, um brinde ao Carnaval de Minas Gerais. E vamos e até a próxima. Carnaval. Um grande abraço. Vamos comemorar o carnaval, pessoal. Até. Isso aí.